Vocês simplesmente não vão acreditar, pessoal. O Bolsonaro voltou a falar do caso do Adélio Bispo, porque a Polícia Federal fez novas investigações desse caso do Adélio Bispo. De novo. Essa história já está começando a virar quase uma obsessão fraudulenta do Bolsonaro. E também da Polícia Federal. Porque tudo que já era para ter sido investigado sobre esse caso já foi investigado, inclusive com conclusões da Polícia Federal. O Adélio Bispo não tem novos depoimentos porque ele é maluco da cabeça, isso já foi comprovado pela Polícia Federal. O Adélio Bispo agiu sozinho no caso do Bolsonaro, isso já foi comprovado pela Polícia Federal. Agora por que tem essa insistência da Polícia Federal? Será que o Bolsonaro fica modificando o comando da Polícia Federal justamente para ficar requentando essa história do Adélio Bispo? Isso tem aí um cheiro, na verdade, de desespero eleitoral por parte do presidente da República, que toda hora precisa ficar colocando esse caso Adélio Bispo novamente na jogada. Aí você fala assim, mas como assim desespero eleitoral do Bolsonaro? A pesquisa do Datafolha mostrou um crescimento dele. Saiu de 22 e foi para 26. Mas será mesmo? Será mesmo que o Bolsonaro cresceu no Datafolha ou ele caiu? Vem comigo que eu vou explicar tudo pra você, só que eu preciso mais uma vez, pessoal, da sua colaboração, porque o canal voltou a ser vítima das instabilidades do algoritmo. Vocês viram que essa última semana, houve remoções de alguns conteúdos de propagando notícias falsas sobre as eleições de 2018 e nós falamos sobre a eleição, então infelizmente isso acaba também afetando o canal, mesmo nosso canal se baseando sempre em fontes confiáveis. Como vocês podem ver, nesses últimos 28 dias uma queda pesada nas visualizações. Então deixa aí nos comentários o seu Bolsonaro fake, o seu Bolsonaro falso, Bolsonaro requentado, o seu protesto simplesmente sou fora Bolsonaro ou sua mensagem de apoio ao canal. Isso ajuda muito nesse momento de instabilidade. Quem trouxe essa reportagem sobre o Adélio foi o pessoal do O Antagonista. Polícia Federal fez novas buscas em investigação sobre o atentado no Bolsonaro. De novo. Esse caso já havia sido reaberto em novembro do ano passado. E nesses últimos meses aí, em fevereiro, os bolsonaristas começaram a falar que tinha um novo depoimento do Adélio Bispo, e aí a Polícia Federal teve que desmentir essa fake news. E eu vou chegar lá no desespero do Bolsonaro, vocês vão entender daqui a pouquinho nesse vídeo, eu só quero trazer essa informação. Endereços foram obtidos a partir da perícia nos telefones celulares dos advogados que se apresentaram para defender Adélio Bispo. Sem alarde, o que é muito estranho, sem alarde, a Polícia Federal fez buscas no fim do ano passado em endereços obtidos a partir da perícia dos telefones celulares dos advogados que se apresentaram para defender Adélio Bispo. Os celulares que haviam sido apreendidos nos meses seguintes ao atentado passaram um longo período intocados. Até que, em novembro, a Justiça liberou a análise dos dados armazenados. Até então, a OAB alegava que a perícia colocaria em xeque as informações resguardadas pelo sigilo profissional. Detalhes sobre os endereços visitados pelos agentes da ação realizada com base no laudo são mantidos em segredo absoluto. Então, mais uma vez essa história do Adélio Bispo, essa farsa que está sendo criada em torno do Adélio Bispo, porque tudo já foi esclarecido. Mas como eu falei para você, isso cheira o desespero do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele usa essa história do Adélio Bispo sempre para se colocar como vítima do sistema. Forças ocultas do sistema tentaram me tirar da eleição, tentaram tolir a minha vida. E aí ele se coloca como um coitado, como a vítima. Só que a própria Polícia Federal já deu todos os indícios. Adélio agiu sozinho. Adélio, ele é maluco, ele tem problemas mentais. Mas aí eles gostam de ficar alardeando essa história. Quem mandou matar Bolsonaro, todo aquele lance. E o Bolsonaro vai usar isso para comover a população. Para comover os eleitores dele, principalmente aquele eleitor que votou nele em 2018. A pesquisa do Datafolha, pessoal, mostrou, como eu falei para vocês na minha análise, trouxe uma notícia, podemos colocar assim, péssima para o Bolsonaro. Como eu falei no meu vídeo de ontem. Porque o Bolsonaro, ele cresceu no Datafolha e vamos questionar esse crescimento daqui a pouquinho. Ele cresceu, mas ele não cresceu em cima dos eleitores do Auxílio Brasil. Isso ficou muito claro. Bolsonaro cresceu em cima dos eleitores da classe média. A distância dele para o Lula na classe média era quase 21%, agora está empatado. Mas nos eleitores mais pobres que recebem o Auxílio Brasil, Bolsonaro não recebeu, não cresceu. E outras pesquisas indicaram que esse eleitor do Auxílio Brasil não vota em Bolsonaro.
Será que é algo do momento? Essa é a grande questão que vai definir a eleição nesse ano. O eleitor do Auxílio Brasil. O eleitor do Auxílio Brasil, ele não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. Essa é uma hipótese que garante a vitória do Lula. Ou o eleitor do Auxílio Brasil não vota hoje em Bolsonaro, podendo votar futuramente. Se houver essa segunda hipótese, Bolsonaro tem uma chance de vencer a eleição. Mas aí o que aconteceu? Alguns analistas da própria Folha de São Paulo, que têm dados muito mais... são os mesmos dados que apresentou hoje, mas eles discutem mais com o Instituto. Então eles conseguem ter alguns insights diferentes do nosso. Eles falaram que o Bolsonaro ele conseguiu recuperar uma parcela do eleitor que votou nele em 2018. Porém, o Datafolha ele demorou muito para acontecer. Porque houve um hiato muito grande do Datafolha. O Datafolha geralmente era feito de 2 em 2 meses. Então eles faziam em julho, depois fizeram em setembro, aí pulou 3 meses, fizeram em dezembro, e depois de só 3 meses eles fizeram agora em março. Então eles podem ter já passado do pico do crescimento do Bolsonaro. Esse foi um questionamento feito pelo diretor do IPESP. O IPESP é um instituto de pesquisa que a gente também faz a cobertura. Eles lançaram uma pesquisa, salvo me engano, na data de hoje ou ontem à noite. Enfim, lançaram praticamente na mesma data do Datafolha. E eles falaram o seguinte, olha, como nós fazemos evoluções nas pesquisas a cada 15 dias, nós conseguimos mensurar essas oscilações da aprovação, essas oscilações das intenções de votos. Pelo fato do Datafolha ter demorado 3 meses para fazer, eles apontaram o crescimento do Bolsonaro. Só que esse crescimento do Bolsonaro, na verdade, pode ser uma queda, porque em relação ao que foi apresentado em dezembro, cresceu. Mas como houve um período muito grande sem Datafolha, pode ser que esse crescimento, na verdade, esteja ocultando uma queda. Porque pode ser que o Bolsonaro, vamos supor, né, que o Bolsonaro em fevereiro tenha saltado de 22% para 30%. Só que agora, de fevereiro para março, saiu de 30% foi para 26%. Então, na verdade, esse crescimento do Bolsonaro apontado pelo Datafolha ocultaria uma queda dele. Então esse hiato do Datafolha seria um problema que foi apontado pelo diretor do IPESP. Agora, a gente não vai saber. Como ele é o diretor do Instituto de Pesquisa, ele trouxe aí um insight interessante, porque a pesquisa dele mostra uma quedinha, assim, mostra uma tendência de crescimento do Bolsonaro, mais uma oscilada semanalmente. O que é um insight interessante. E vendo essa situação do Bolsonaro, é claro que bate o desespero na campanha. Obviamente bate o desespero. Porque se isso de fato aconteceu, o crescimento do Bolsonaro já chegou no limite e começou a cair. Inclusive para reconquistar os votos. E eu falei para vocês na minha análise de ontem. A péssima notícia do Datafolha é que o Bolsonaro ele reconquistou eleitores. Mas para vencer a eleição ele precisa conquistar novos eleitores e isso ele não está conseguindo fazer. O que ele vai apostar, por exemplo, se ele reconquistar obviamente todos os eleitores de 2018, ele vence. Mas ele não vai conseguir fazer isso. Então ele vai ter que conquistar ou reconquistar uma quantidade grande daqueles que foram abandonados. E uma forma dele fazer isso é justamente com o episódio do Adélio Bispo. Só que tem um outro problema que o Datafolha mostrou, o resultado de hoje. Apesar da população brasileira ter reduzido a desconfiança que ela tem para o Bolsonaro e com tudo aquilo que ele fala, sabe qual que é o índice de desconfiança do Bolsonaro com a população brasileira? Mesmo ele tendo melhorado? 82%. 82% da população brasileira não confia em Bolsonaro de jeito nenhum. Acha que ele é um mentiroso nas coisas que ele fala. E ele mesmo assumiu que ele é um mentiroso, porque na live de ontem ele confessou que ele cometeu um crime, que foi o crime de improbidade administrativa, que a Val do Açaí nunca havia pisado em Brasília, e ele falava que ela de fato era funcionária dele, enfim. Então ele mentiu e a população brasileira não confia no Bolsonaro 82%. Então eu sinto que mesmo a campanha do Bolsonaro tendo ficado animada com os últimos institutos de pesquisa, não é assim, olha, quase uma melhora pré-passagem, né? Porque muitas vezes o paciente, quando ele está na UTI, ele está no estado de
assim, tá desacreditado, sempre ele tem uma espécie de melhora. Que até na medicina chama melhora pré-morte, né? Ele melhora um pouquinho, mas depois ele acaba vindo a óbito, infelizmente. Parece que o Bolsonaro está tendo isso nesse momento. E esses desesperos com o Adélio Bispo, essa fraude que foi lançada novamente, né, em torno do Adélio Bispo. Não que o episódio não tenha acontecido, tá? Não gosto de levantar teorias da conspiração em relação a isso. Aconteceu, tá? Aconteceu. Para aquilo tudo ter sido uma mentira, tem que ser um negócio muito mais bem elaborado. E não tem como isso acontecer. Tanto que o Bolsonaro, quando ele saiu lá do Rio Grande do Sul, que ele ficou de rabo preso e veio para São Paulo, da Santa Catarina, e veio para São Paulo, ele tentou sair de madrugada e filmaram ele. Bateram foto do avião, tá? Então não caiam em teorias da conspiração, mas ajudem o canal, deixando seu like, o seu comentário. Isso tudo é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo aqui na plataforma.